Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo visual, translação de espelho e associação de espelhos planos, tá? Todos esses pontos a gente vai falar sempre levando em consideração o espelho plano, ok? Sempre levando em consideração as características do espelho plano. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem formada até o espelho. A altura do objeto é igual à altura da imagem. Tá? A gente vai continuar levando em consideração as características de simetria e enantiomorfismo. Então, tudo isso a gente vai manter, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai... A primeira coisa que a gente vai falar aqui é do campo visual. O que é o campo visual, gente? O campo visual nada mais é do que a região do espaço em que o meu observador consegue ver o quê? A imagem do objeto. Pensa comigo assim, vocês já ouviram alguém falar assim, ó? Ah, eu tô aqui dirigindo, mas eu não consegui enxergar, por exemplo, a moto que estava aqui atrás porque ela estava no meu ponto cego. Ou então você mesmo está de frente a um espelho ou qualquer superfície refletora, mas você não consegue enxergar determinado objeto porque parece que ele está fora do seu alcance visual. E isso acontece, tá? Para que a gente consiga enxergar a imagem de um objeto, essa imagem tem que estar dentro do nosso campo visual de imagem, tá? Como que a gente entende esse campo visual? Como que a gente consegue traçar esse campo visual? A ideia é simples, ó. Imagina que aqui eu tenho o meu espelho, esse ponto O aqui é o observador. Ele precisa de ver a imagem do ponto P. Então, ó, o ponto P vai ser iluminado, esse raio incidente bate no espelho, reflete no olho do observador. E aí ele consegue ver a imagem, tá? É como se eu tivesse, olha, a imagem do meu observador aqui, Olinha, se eu prolongar o meu raio incidente até Olinha, eu consigo ver se o meu ponto está ou não dentro do campo visual. Então, ó, foi o que eu coloquei aqui nessa imagem. Como que a gente determina o campo visual? Primeiro, você vai traçar o raio refletido, ó, saindo da ponta do seu espelho em direção ao observador. Se você traçou o raio refletido, quer dizer que existe um raio incidente. Então, você prolonga, ó, da borda do espelho para cima a região do raio incidente. Ok? O que você está me dizendo? Ó, se eu tivesse um observador linha aqui, ó, a imagem do observador, a minha região do espaço onde eu prolongo os meus raios incidentes, essa região aqui, ó, é a região de campo visual do meu observador, ó. Qualquer imagem que tiver nessa região aqui, esse observador vai conseguir enxergar. Como que eu fiz para traçar? Primeiro passo, peguei da extremidade do espelho, eu tracei o meu raio refletido até o olho do observador. Depois, eu tracei o meu raio incidente, a partir dele, ó. Aqui tá normal, né? Tracei o meu raio incidente, ó. Sempre da extremidade do espelho. A região que está dentro desse campo aqui, dentro desse raio que eu acabei de traçar, desse pontilhado aqui, ó, é a minha região de campo visual do observador. Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, um ponto aqui, tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Ponto A, B, C e D. O meu observador O, ele consegue enxergar somente o ponto B e o ponto C. Porque são os únicos dois pontos que estão dentro da região de campo visual dele. O ponto A e o ponto D estão fora da região de campo visual. Então, eles estão no que a gente chama de ponto cego. E aí, ele não consegue enxergar, ok? Então, a gente determina o campo visual dessa forma. Traça os raios saindo aqui, né? Sempre da extremidade do espelho, para ser o raio incidente. E traça o raio refletido em direção ao olho do observador. Quem tiver nessa região do espaço aqui, vai estar dentro do campo visual do observador, ok? E aí a gente consegue progredir aqui nos conceitos. Vamos imaginar o seguinte, qual que deve ser
a altura, ou qual que deve ser o tamanho mínimo de um espelho e a que altura ele deve estar do chão, para que uma pessoa consiga ver a imagem dela inteira no espelho. Vamos imaginar que você tem um espelho pequenininho aí na sua casa. Você quer saber a que altura você tem que colocar ele do chão para que você consiga ver a sua imagem inteira sendo formada nele. A gente consegue descobrir isso? Consegue. Observe esse homem que eu desenhei aqui, né? Muito bem desenhado, diga de passagem. Eu tenho duas alturas. Eu tenho a altura Hzão. Essa altura Hzão é a altura que vai do topo da cabeça até o chão. Até o chão. E tenho essa altura Hzinho. Essa altura Hzinho vai dos olhos até o chão. Ah, por que você precisa de duas alturas? Porque, ó, a altura mínima do espelho, quando eu falo altura mínima do espelho, eu tô querendo falar o tamanho mesmo, tamanho mínimo do espelho. Para que a pessoa consiga ver a imagem dela, deve ser igual à altura total da pessoa, do topo da cabeça até o chão, dividido por 2. Por exemplo, a minha altura é de 1,70 m. Então, ó, se eu fizer 1,70 m dividido por 2, eu vou achar 0,85, né? Então, ó, 0,85 metros. Tem que ser o tamanho mínimo de um espelho para que minha imagem toda caiba nele, meu corpo inteiro caiba nele. Ok. Agora, qual que tem que ser a altura da borda inferior do espelho até o chão para que essa imagem seja formada? O que ele está te perguntando aqui, ó? Essa altura aqui, ó, do fim do espelho até o chão. Quanto que tem que valer esse valor aqui para que eu consiga enxergar a imagem do meu corpo inteiro? Então, aí eu vou pegar Hzinho. Quanto que é? Quem é Hzinho? É a altura do olho até o chão. Então, vamos imaginar no meu caso, eu tenho 1,70 m, né, do topo da minha cabeça até o chão. Vamos imaginar que a distância do topo da minha cabeça até o meu olho seja de 20 centímetros. Então, eu faria, ó, 1,70 m são 170 centímetros, menos os 20 centímetros, que é a distância do topo da minha cabeça ao olho. Eu tenho que descontar, né? Porque eu só quero achar esse Hzinho aqui, ó, do olho até o chão. Do olho até o topo da cabeça, é esses 20 centímetros que eu acabei de colocar aqui. Então, aqui vai dar 150 centímetros. Então, aqui seria para mim, 150 centímetros é 1,5 metros, né? Então, 1,5 dividido por 2 dá 0,75 metros, ou 75 centímetros. Então, para eu poder enxergar a minha imagem de corpo inteiro num espelho, ele precisa ter um tamanho mínimo de 0,85 metros, ou seja, de no mínimo 85 centímetros, e ele tem que estar posicionado em no mínimo 0,75 metros de distância do chão, tá? Esse é o cálculo que a gente faz para descobrir. Observa que em momento nenhum a gente trabalhou com distância. A distância que o meu corpo está até o espelho, ela não interfere em nada. Não é a distância que vai interferir. Não é a distância que vai determinar se você consegue ou não enxergar a imagem do seu corpo todo. O que determina é a altura que o espelho está do chão, você calcula, né, fazendo Hzinho sobre 2, e o tamanho mesmo do espelho, que você faz Hzão sobre 2. Então, o que manda aqui é a altura do topo da cabeça até o chão, que é o Hzão, e a altura do olho até o chão, que é o Hzinho. A distância que a pessoa está do espelho não interfere em nada. Então, ela podia estar colada no espelho ou ela podia estar infinitamente distante do espelho. Esses dados aqui, ó, seriam os mesmos. Então, a minha altura mínima da borda inferior do espelho e o tamanho do espelho seriam os mesmos, indiferente da distância que a pessoa se encontra, tá? Depois, a gente vai falar um pouquinho aqui de translação de espelho. Translação de espelho, gente, significa
movimentação, quando o seu espelho movimenta. O que seria isso? Com certeza você já aconteceu de você estar andando na rua, aí tem um carro parado, aí você quer olhar se o seu cabelo está arrumado, você vai lá no vidro do carro. Aí do nada o carro arranca, ou seja, o espelho começou a se movimentar, então a gente chama de translação do espelho. O que acontece com a imagem quando o espelho translada? Então, quando o espelho translada, ou seja, quando o espelho se movimenta uma distância d, sua imagem movimenta em 2D. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se o espelho andar uma distância que é 2, a imagem vai andar o dobro, então uma distância que é 4. Ah, com qual velocidade? O raciocínio é o mesmo. Se a velocidade do espelho é 2, a velocidade com que a imagem se move vai ser 4. Observa que aqui quem está se movendo é o espelho, não é a pessoa. Esse raciocínio aqui de ser o dobro da velocidade vale para quando o espelho se movimenta e a pessoa está parada. É o que eu vou colocar aqui no exemplo, ó. Tem aqui o meu objeto, está parado em frente ao espelho, distante a 30 centímetros dele. Então, com certeza, a minha imagem vai estar aqui, ó. Imagem do mesmo jeito, também distante a 30 centímetros. Ok. Agora, vamos imaginar que esse espelho, ele vai andar. Eu vou transladar esse espelho, ó. Ele vai andar a distância 1, 2. O espelho vai parar aqui agora, ó. O espelho vai parar aqui. Se ele andou 2, o que vai acontecer com a minha imagem, gente? Tem que andar 4. Então, a formação da imagem agora vai estar 4 vezes em relação à distância. 1, 2, 3, 4. A nova imagem vai estar formada aqui, ó. Ok? Então, se o meu espelho andou uma distância, no meu caso aqui o espelho andou 2 pontinhos, ó. 1 pontinho, 2 pontinhos. A imagem anda 4 pontinhos, então a imagem andou 1, 2, 3, 4 pontinhos, ok? Ah, com qual velocidade? Se o espelho se movimentou aqui com uma velocidade v, a minha imagem se movimentou com uma velocidade 2v. Agora, e se fosse o contrário? Se o espelho ficasse parado, mas o objeto que se movesse? Gente, se o objeto andar aqui, ó, 10 centímetros, vamos imaginar que o meu objeto anda 10 centímetros. O que vai acontecer com a imagem? A imagem também anda 10 centímetros, ok? Então, quando é o objeto que se movimenta, a proporção fica a mesma para a imagem. Se o objeto anda 10 centímetros, a imagem anda 10 centímetros. Se o objeto se afasta 10 centímetros, a imagem se afasta 10 centímetros. Se o objeto se move com uma velocidade de 2 metros por segundo, a imagem se movimenta com a velocidade de 2 metros por segundo. Agora, se o objeto está parado e o espelho é que está transladando, é o espelho que está movimentando, aí vale a relação de dobro. Se o meu espelho andou uma distância d, a imagem tem que andar o dobro, 2d. Se a velocidade do meu espelho era v, a imagem tem que andar o dobro, 2v a velocidade dela, ok? Então, guarda isso. Quando é o espelho movimentando, a relação é de dobro. Dobro da distância para a imagem e dobro da velocidade. Agora, quando é o espelho parado e o objeto movimentando, as velocidades e a distância é a mesma para a imagem e o objeto. Se a velocidade do objeto é 10, a velocidade da imagem é 10. Se o objeto anda 5 metros, a imagem também vai andar 5 metros, ok? E o último conceito que a gente vai falar nesse vídeo aqui é o conceito de associação de espelhos. Pessoal, o que é associação de espelho? Literalmente juntar um espelho no outro. Eu pego um espelho, junto em outro espelho, junto com outro espelho. Qual que é a finalidade? Isso aqui era um artifício que era muito utilizado em cinemas, teatros e outros para aumentar a imagem de objeto. Vamos imaginar que o cara está lá no cinema e precisa de uma cena de guerra. E aí, para essa cena de guerra, ele precisa de 5.000 atores. O que é mais fácil? Ele pegar uma sala, associar alguns espelhos, colocar, por exemplo, 300 pessoas e associar o espelho de forma que essas 300 pessoas, pela associação de espelho, tenham a formação de 5.000 imagens. E aí ele vai ter na cena como se tivesse 5.000 pessoas, ou ele contratar 5.000 atores.
Com certeza é mais fácil ele associar o espelho que com 300 pessoas ele obtém a imagem de 5.000. Então, uma das aplicações que a gente tem para associação de espelho é essa. Você consegue aumentar o número de imagens que está sendo formada de um mesmo objeto. Essa aqui é a equação que a gente usa para descobrir o número de imagens e qual é o ângulo que a gente tem que associar ao espelho para aquela determinada quantidade de formação de imagem. Então, esse N aqui, ó, é o número de imagens que você quer formar. Ah, eu quero formar 20 imagens, eu quero formar 5.000 imagens, eu quero formar 10.000 imagens. Então, esse é o número de imagens. Esse alfa aqui é o ângulo em que os espelhos vão estar associados. Gente, esse ângulo tem que estar em graus, ok? É medido em graus, porque aqui, ó, o 360 está em graus. Então, é muito simples. Olha aqui no exemplo, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus e quero saber se eu associar os espelhos em 90 graus, quantas imagens eu vou formar? Então, eu vou colocar, ó, N igual a 360 dividido por 90, que é o meu ângulo, menos 1. Então, ó, 360 dividido por 90 dá 4. Menos 1, N é igual a 3. Quer dizer que eu vou ter 3 imagens sendo formadas de um mesmo objeto. Ah, quantas imagens eu tenho no total? 4. Porque uma já é o objeto. Então, você já tem uma imagem que é o próprio objeto. A pessoa já vai conseguir enxergar o objeto. E por meio da associação do espelho, ela vai conseguir enxergar mais 3 imagens daquele objeto. Então, no total, você tem 4 imagens. Olha só, um objeto é capaz de produzir 4 imagens. Ele mesmo, que já é uma imagem, e mais 3 pela associação de espelho. Olha como que é interessante esse recurso. A mesma coisa, olha aqui, ó. Vamos imaginar o contrário agora. O exercício me deu o número de imagens que eu tenho que formar, que são 5. E quer saber qual é o ângulo que eu tenho que associar aos espelhos para que eu tenha 5 imagens sendo formadas. Então, eu vou substituir na equação. 5 igual a 360 dividido por alfa menos 1. Então, ó, esse menos 1 aqui, eu vou mudar ele de membro, então ele vai passar para cá somando, né? Então, vai dar 6 igual a 360 sobre alfa. Multiplico o meio pelos extremos, então 6 alfa igual a 360. Alfa aqui, 360 dividido por 6, 60 graus. Quer dizer que se eu associar os espelhos em 60 graus, de um mesmo objeto eu consigo obter 5 imagens. Lembrando que 5 imagens, ó, uma é o próprio objeto e as outras 4 vão vir da associação de espelho em 60 graus. Então, essa é uma das principais aplicações que a gente tem para associação de espelho. Eu consigo obter várias imagens de um mesmo objeto. Então, para quem é diretor de cinema, teatro e afins, é um recurso muito interessante, porque de um mesmo ator você consegue obter várias imagens. Então, fica muito mais fácil de, por exemplo, eu preciso de uma cena que pareça que tenha muita gente no lugar. Você associa alguns espelhos ali, coloca umas 5 pessoas, com uma associação correta de espelhos, você consegue ter 10, 20, 30 imagens, e aí dá a impressão de que tem muita gente na cena, sendo que tem 5 pessoas só, ok? Pessoal, então olha só, a gente falou da associação de espelhos, da equação de associação de espelho, falamos sobre a translação de espelho, né? Quando o espelho se movimenta, a imagem sempre vai andar o dobro da distância, com o dobro da velocidade que o espelho está se movimentando. Se é o objeto movimentando, a imagem mantém a mesma distância e a mesma velocidade. Vimos como que a gente calcula qual é o tamanho mínimo de um espelho, né? A altura mínima de um espelho e a altura mínima que ele deve estar do chão para que uma pessoa veja a sua imagem de corpo todo, levando em consideração que a distância que a pessoa se encontra do espelho não vai interferir em nada. E falamos também sobre o campo visual, que é como que a gente consegue achar o campo visual de determinado espelho para que o meu observador consiga enxergar as imagens que estão sendo formadas através dele, tá? E aí a gente faz esse campo visual traçando sempre uma reta primeiro, né? Que é o meu raio refletido em direção ao observador. A partir desse raio refletido eu traço os 2 raios incidentes. Esses raios incidentes eles sempre vão sair da bordinha do meu espelho,
A região compreendida entre os raios incidentes corresponde ao campo visual do meu observador. Todo mundo que estiver nessa região aqui, o observador consegue enxergar. Ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!